Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar explicando sobre o processo de obtenção de energia a partir de fontes diferentes de carboidrato, no caso a lipólise e a proteólise, um processo de gliconeogênese, neogênese, que é a formação, de novo, de glicose a partir de fontes diferentes do carboidrato em si. Bom, recapitulando, em um corpo humano saudável, existem 3 formas principais de armazenamento de energia, que é o glicogênio, que fica principalmente armazenado no fígado e em músculos esqueléticos, os triglicerídeos, que são armazenados em tecido adiposo, e as proteínas teciduais, que em caso de necessidade, elas também podem ser utilizadas como fonte de combustível. Apesar de que uma proteína não pode ser vista como uma molécula de armazenamento, ela pode sim ser utilizada como forma de conseguir ATP, mas ela é um caso um pouco mais extremo. Ela tem uma função ela tem uma função muito mais nobre dentro do corpo do que simplesmente armazenar ATP. Como que ocorre esse processo, né? Como que seria essa linha? 2 horas após a refeição, os níveis de glicose sanguíneos começam a diminuir, o que estimula a liberação do glicogênio hepático. Certo? O glicogênio começa a correr na corrente sanguínea. 4 horas após a refeição, os níveis de glicose já vão estar bem mais baixos, diminui também o nível de insulina no corpo, o que estimula a liberação de glucagon. Então, vai aumentar os níveis de glucagon no corpo. Essa parte já mobiliza os triglicerídeos, né? Já vai atuar no tecido adiposo. Prolongando esse jejum, começa a degradação de proteínas. Lembrando que é um caso um pouco mais extremo, às vezes também é associado a doenças crônicas, a resistência insulínica, aí ocorre já a degradação de proteínas. Bom, vamos começar primeiro com a lipólise, então. O que significa lipólise? Você pode ir pela etimologia da palavra. Lise vem de quebra e lipo de lipídio. Então, é literalmente a quebra do lipídio para poder conseguir energia. O lipídio em questão é o triacilglicerol, que ele é uma molécula que vai ter a cabeça polar com as caudas apolares, cadeias longas de carbono. E a gente vai fazer a quebra de cada uma dessas cadeias para poder liberar a energia armazenada nessa molécula, certo? Então, o objetivo final é conseguir isso daqui, ó, ácido graxo livre e o glicerol, o próprio glicerol, que também pode ser usado na cadeia do ácido cítrico para poder conseguir ATP. Bom, então, que vai oxidar na célula-alvo, certo? Essa daqui seria mais ou menos a estrutura química de um triacilglicerol, a parte do glicerol, e aqui já vai vir um ácido, aqui tem a dupla O. E essas lipases, que são enzimas catalisadoras, elas vão quebrar a ligação éster daqui, ó, e cada uma de uma vez. O que estimula uma lipólise? Bom, são situações de estresse corporal que vai induzir a essa quebra. Como que a gente pode entender esse estresse? Com o jejum prolongado, a hipoglicemia, a atividade física e o uso de alguns medicamentos também vai estimular a lipólise. Esse estresse corporal vai liberar alguns hormônios na circulação, como a adrenalina, o cortisol, o GH e o glucagon, que são os hormônios contra-insulínicos, né? Com os hormônios de estresse corporal, que a gente pode associar. Como que acontece isso? Vai ocorrer por ação de lipases, né? As enzimas. Nessa ordem, na ATGL, MSL e MSL. A ATGL é a lipase do triacilglicerol em si. A HSL é o hormônio sensível e do diacilglicerol e a MSL do monoacilglicerol. Bom, então primeiro a gente tem uma molécula de ácido graxo de triacilglicerol, Aqui, primeiro ela vai ocorrer a primeira quebra pela ATGL, TGL, e vai se tornar em um diacilglicerol mais um ácido graxo livre. Depois aqui já vai atuar a HSL,
que vai quebrar esse diacilglicerol em um monoacilglicerol mais um ácido graxo livre, e aí sim a de monoglicerol, que vai quebrar o glicerol em mais um ácido graxo livre. Ao final do processo, você vai ter um glicerol e os 3 ácidos graxos livres, nessa sequência de lipase, certo? Como que isso ocorre? Bom, isso é uma célula de um adipócito, é uma célula do tecido adiposo. Uma característica particular dela é que ela tem essa membrana com a gotícula de gordura dentro dela, que é onde vai estar armazenado os triacilgliceróis, os lipídios. O que acontece? Com a liberação do estímulo, né, no caso aqui um hormônio, que vai se ligar a um receptor metabotrópico acoplado à proteína G. Esse receptor metabotrópico vai ativar a adenalina ciclase, que vai converter ATP em AMP cíclico. Esse AMP cíclico vai ativar uma quinase, que é a PKA, né, por meio da fosforilação. Essa quinase vai agir em uma proteína chamada perilipina, que é uma proteína que fica nessa membrana da gotícula de gordura do adipócito. Ela fica responsável por deixar essa gotícula junto, né? Então, ela fica aqui na membrana. Quando essa proteína, a PKA, age na perilipina, ela vai ativar a CGI e a CGI ativa a TGL. Ativando a TGL, acontece a cascata. Então, tem a quebra do triacil em diacil e depois em monoacil. A TGL, HSL e MSL. Ao final do processo dessa cascata, dessa quebra, a gente vai ter, então, uma molécula de glicerol e as 3 moléculas de ácido graxo livre. Essas moléculas saem do adipócito e caem na corrente sanguínea. Só que na corrente sanguínea elas não podem ser transportadas simplesmente como ácido graxo livre circulante. Então elas combinam com a albumina, né, a proteína do sangue, para poder ser transportada para a célula-alvo, para ocorrer o processo de beta-oxidação. A beta-oxidação é o processo que vai gerar a energia em si. Por que tem esse nome? Porque é uma reação de oxirredução, né, com a transferência de elétrons, que ocorre no carbono beta do ácido graxo. Ela é um processo com 4 reações que sempre vai retirar 2 carbonos, com o objetivo de formar o acetil-CoA. E aí o acetil-CoA que vai entrar no ciclo do ácido cítrico para poder virar ATP. Bom, então veio da corrente sanguínea e chega em uma célula-alvo. Nesse caso aqui, em um miócito. Então, ela chega e pode vir também na forma de acil. Um acil é um ácido graxo livre. Esse acil ele vem combinado com o CoA, que é uma coenzima A, por isso que vai ter as 3 moléculas de acetil-CoA. Dentro do miócito, agora, ela precisa passar para dentro da mitocôndria, para poder continuar com o processo de beta-oxidação. Quem faz essa passagem é uma proteína de membrana, transferase, e também a carnitina. Então, o acil se liga à carnitina, o acil vai perder esse CoA, ligar carnitina, e aqui da carnitina ele vai se ligar a um CoA novamente, certo? E aí ele vai para o processo de beta-oxidação, que vai perdendo 2 carbonos. O mais famoso utilizado é o ácido palmítico, que ele é um ácido graxo com 16 carbonos. Se ele passa por 4 reações, vai retirar 2 de cada, ao final do processo, ele vai gerar 8 acetil-CoA. Além desses 8 acetis-CoA, ele gera resultados intermediários, né? São 7 NADH e 7 FADH. No total, apenas uma molécula de acil vai gerar aproximadamente 120 ATPs.
Só que em um único triacilglicerol, são 3 moléculas de ácido graxo. Então, você tem que multiplicar esse valor ainda por 3, um saldo de mais ou menos 360 ATPs, para uma única molécula. Ou seja, esse processo de lipólise ele é altamente calórico. Ele tem um saldo energético muito alto. Ele tem um custo muito alto também para o organismo no geral, mas ele gera muita energia ao final do processo. Agora, indo para o caso da proteólise. A proteólise vamos seguir a mesma linha de raciocínio da lipólise, quebrando a etiologia da palavra, lise de quebra, próteo de proteína. É uma quebra de proteína. São vários processos que ocorrem que utilizam a proteose no corpo humano. Por exemplo, na dieta, você vai comer uma carne, que é uma fonte de proteína, ela vai ter que passar por uma proteólise para você ter o resultado dos aminoácidos, que são o objetivo dessa dieta. Nesse caso em questão, a gente está falando da quebra da proteína do próprio corpo para obtenção de energia. O que é uma proteína? Como que é a estrutura de uma proteína? A proteína ela é um polímero de aminoácidos. Então, são vários aminoácidos unidos por ligações peptídicas. Essa quebra de proteína é justamente a quebra da ligação peptídica, que vai gerar os aminoácidos livres, que vão poder ser utilizados em várias outras coisas na célula, né? Você pode recombinar esses aminoácidos, ou então ocorre o processo de proteólise como uma reciclagem na célula, reciclagem de organelas. Então, são vários mecanismos que ocorre essa quebra de proteína. Aqui em questão, né, na proteólise, você vai utilizar muito o processo de transaminação e desaminação. Transaminar vai ser a troca de grupamento amina e desaminar a retirada desse grupamento amina, certo? Eu já vou explicar aqui como ocorre. Bom, então aqui a gente tem essa ligação peptídica representada quimicamente, uma ligação genérica. Aqui é a ligação peptídica, né? Aqui tem um aminoácido e aqui outro aminoácido. Por meio de ações de protease, o sufixo ase, que também vem de enzima ou quebra, né, que são catalisadores. Uma protease lisossomal, às vezes, né, que vai acontecer dentro do lisossomo, ela vai fazer uma reação de hidrólise na proteína. Então, vai acrescentar água na molécula, né? Vai vir um hidrogênio para cá, um OH para cá com a hidrólise e assim separa e você tem 2 aminoácidos distintos. Exemplos de aminoácidos como leucina, isoleucina, valina, que são bastante utilizados nesse processo também de obtenção de energia. Esse da obtenção de energia é nesse ciclo glicose-alanina. Né? A alanina é um aminoácido resultante da decomposição de proteínas, ela é formada a partir do piruvato, transportada até o fígado pela corrente sanguínea também. No fígado ela vai ser convertida de novo em glicose a partir desse processo de gliconeogênese. Relembrando, gliconeogênese é a formação de glicose a partir de precursores diferentes do carboidrato, né, para ser utilizada como fonte de energia, ou ATP para a célula. Como que acontece o ciclo da glicose-alanina? Bom, aqui a gente já vai estar falando de uma fibra muscular. A fibra muscular ela também tem reserva de glicogênio. Apesar de menos, né, do que no fígado, ela também possui uma pequena reserva de glicogênio. Então, esse glicogênio que é quebrado até virar a glicose 6-fosfato, que vira o piruvato. Então, na fibra muscular, a gente tem essa molécula de piruvato. A partir de uma proteólise que vai gerar esses aminoácidos livres na célula, o aminoácido livre vai passar por um processo de transaminação ou desaminação e virar, por exemplo, um glutamato. Certo? Então, na fibra muscular, a gente tem o piruvato e o glutamato, que por ação da ALT, que também é uma enzima, é a alanina, a ALT, né, que também é uma enzima, vai passar por esse processo de transaminação. O glutamato vai se transformar em um cetaglutarato, ou um alfa-cetaglutarato, ou um alfa-cetaácido, né? E virar a alanina, que é um
ela também é um aminoácido, né? Vai resultar nessa alanina. A alanina produzida, então, na fibra muscular, a partir disso aqui, ó, do piruvato, com a transaminação do glutamato, o seta-glutamato, por ação da ALT, a alanina é produzida e ela cai na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ela vai parar lá no hepatócito. E ela vai fazer o processo reverso. Então, aqui a alanina, também por ação da ALT ou também pela PLP, a PLP dependente de vitamina B6, ela vai passar pelo processo reverso. Então, vai vir um alfa-cetaácido, né, seta-glutarato aqui no caso, vai passar pelo processo de desaminação, transaminação, voltar a glutamato. Esse grupamento amina que foi retirado do glutamato vai entrar no ciclo da ureia. E a alanina, no caso, volta a ser piruvato. Que o piruvato vai ser convertido novamente em glicose. E essa glicose volta para a corrente sanguínea, onde ela pode ser usada novamente na fibra muscular, mas ela também é principalmente uma prioridade para o cérebro, né? Uma obtenção de energia no cérebro. Então, é esse o processo de degradação muscular para poder gerar a glicose. Lembrando que em um primeiro momento, essas proteínas que são utilizadas para virar esse aminoácido são proteínas que são dispensáveis para o corpo, assim, mais dispensáveis. Mas se for prolongando o período de jejum ou estresse corporal, acaba que são proteínas mais essenciais também, que vão sendo desgastadas, degradadas para poder gerar energia, principalmente a energia para o sistema nervoso central. Né? Aqui, o que pode ser também esse... Lembrando que fibra muscular não tem receptor para hormônio. Lembrando que a fibra muscular ela não vai ter ela tem receptor para cortisol, também é um hormônio do estresse, mas ela não tem o receptor para glucagon. Bom, pessoal, então é isso. Esse é o processo do ciclo da glicose, alanina e da lipólise. Espero que a gente tenha conseguido explicar direitinho para vocês. Muito obrigada.